Vamos meditar um texto que Deus pôs ao meu coração. Quero falar sobre a fraqueza que atrai o poder. A fraqueza que atrai o poder. Deus escolheu os fracos para confundir os fortes. Deus, ele age quando nós reconhecemos as nossas fraquezas. Enquanto nós queremos ser perfeitos, enquanto nós queremos não errar, no sentido de ser perfeccionista, Deus não se manifesta. Mas quando a gente reconhece que nós somos débeis nas áreas, em algumas áreas, Deus está pronto para te abençoar. Abre comigo a Bíblia Sagrada, por favor, aqui em Coríntios, 2 Coríntios, ou melhor, 1 Coríntios, no capítulo 2, capítulo 1 de 1 Coríntios. Capítulo 1 de 1 Coríntios. A igreja de Coríntios estava passando por um problema sério. Eles estavam tendo predileção dos pastores. Havia um grupo que gostava de Paulo, outro grupo gostava de Pedro, outro grupo queria que Paulo pregasse para eles. E havia um quarto grupo ainda mais perigoso, que dizia que só obedecia a Cristo. Esse é o mais perigoso. É aquele que diz, não, eu só ouço a Cristo. É o extremista. É aquela pessoa que acha que Deus não usa homens, não usa mulheres para ensinar. Não, ouço direto de Deus e pronto, acabou. Havia esse quarto grupo. E essa carta foi escrita para mostrar que nem Paulo, nem Pedro é alguma coisa, mas é Deus que dá o crescimento, que é tudo. E no capítulo 1 ele começa a discorrer isso. É uma igreja poderosa nos dons. É uma igreja que não tinha falta de nenhum dos dons. Tinha milagres, tinha sinais. Mas era uma igreja que estava desconhecendo o poder da cruz. Estava desmerecendo, estava acreditando no poder do homem. E não no poder de Deus. E Paulo escreve essa carta para corrigir alguns erros daquela igreja. E ele coloca aqui no versículo 18: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. A cruz, a pregação da cruz para a humanidade é loucura. E Paulo vai discorrer aqui que essa loucura é mais sábia do que os sábios da terra. Ele vai falar, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Interessante que ele começa a descortinar essa meditação. Ele vai abrindo mais o leque, dizendo que ele destruiu a sabedoria dos sábios e rejeitaria a inteligência dos homens cultos. Ele está dizendo, aqueles que se acham sábios demais, eles não conhecerão a minha revelação. Ele está dizendo que a força do homem, no seu intelecto, não vai conseguir entender a mensagem da cruz, de tão simples que ela é, de tão profunda que ela é, vai passar por baixo dos entendimentos deles. Mas aquele que é mais simples, aquele que é quebrantado, vai ter a revelação plena. Glorifica e exalta o nome do Senhor. E ele vai discorrendo esse assunto e abrindo mais o leque. Ele vai dizendo no versículo 21, considerando que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem, pela loucura da proclamação da sua mensagem. Ele está dizendo que a cruz é uma loucura, a pregação é uma loucura. É interessante isso. Quantas vezes lá atrás eu chamei os pastores de loucos, chamei o povo de Deus de louco. São um bando de louco, um bando de abestado, como diz o noitista, um bando de pessoa desmiolada. Vão lá escutar um homem gritando, falando. E aqui Paulo está dizendo que tanto a cruz como a pregação é loucura para o mundo.
para os sábios dessa geração. E ele vai mostrando a quem ele revelou a sua palavra. E ele vai chegando ao ponto de declarar assim. O 22 diz que judeus pedem sinais, os gregos procuram sabedoria. O que tem de pessoas procurando sinais, procurando milagres. E Deus é um Deus que pode fazer o sinal, como também pode não querer fazer o sinal. Ele é soberano. Ele pode fazer o milagre, como também pode não fazer o milagre. Ele é Deus, diga, ele é Deus. O interessante é que ele vai dizendo que existe gamas de pessoas que querem evidências de Deus, mais do que ele já deu. Só de você olhar a pessoa do teu lado, já é um sinal. Só de você olhar esse boneco de barro andando e falando, já é um sinal. Só de você reconhecer que você está vivo e consegue enxergar e ouve as batidas do seu coração, ou sente a pulsação do seu sangue, já é um milagre. Só de você estar aqui ouvindo, já é um milagre. Só de você estar respirando e não ser dono desse ar, já é um milagre. Só de você glorificar o Senhor, você está reconhecendo o milagre. Você é um milagre. Diga para alguém, você é um milagre. Agora diga, eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Estava conversando com a senhora hoje, que ela estava grávida de 9 meses. Ela perdeu um bebê de 9 meses. Está firme, atuante em Deus, glorificando a Deus. E essa criança está nos braços de Deus, esperando ela na eternidade. Deus é um Deus de milagre. E às vezes não vem da forma como a gente deseja. Quem está compreendendo? Diga assim, o milagre, muitas vezes vem enrolado em jornal. E às vezes a gente desconhece, a gente quer um embrulho bonito. Deus muitas vezes ele traz um milagre envolto em papéis que você talvez não dá valor. Às vezes o teu milagre está próximo de você e você não está percebendo. Às vezes Deus já está trabalhando no teu interior e você não está percebendo, porque as coisas de Deus são loucuras para a mente humana, porque as coisas de Deus são mais sábias do que os sábios dessa terra. Eles não entendem isso, eles não conseguem entender. Olha o milagre da criança, da irmã Vânia. Deus tocando nesse bebê, tirando de lá. Olha o que diz o texto. Quero continuar aqui, por favor, no versículo 23, leia comigo. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A cruz é loucura, a pregação é loucura e Cristo crucificado é loucura. Ou seja, a loucura de Deus de salvar o homem por meio dessa situação, de proclamar o homem a sua palavra, de mostrar a cruz como o caminho da salvação, e Cristo ressuscitado, alguém que venceu a morte. E se ele ressuscitou, ei, eu tenho uma notícia para você, ele está vivo. Vou falar de novo, ele está vivo. Ele está vivo. E se ele está vivo, ele está olhando para você, ele está ouvindo o teu gemido, ele está com a mão estendida ao teu favor, ele conhece o teu sentar, o teu levantar, ele conhece o CEP da tua rua, ele sabe o número da sua casa, do seu apartamento, ele conhece o número do seu telefone, ele conhece a tua RG, o teu CPF, ele conhece você de dentro para fora, ele conhece os pensamentos seus. Lá em Crônicas 16:9 diz assim: os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte para aquele que tem um coração quebrantado para ele. Os olhos dele passam por toda a terra para se mostrar forte para aquele que tem um coração temente a ele. Os olhos dele estão olhando para você nessa noite, estão olhando para mim nessa noite. E se ele achar um coração quebrantado, ele vai se manifestar a sua força em nós. Glorifique, exalta o nome desse Deus. E o interessante é que Paulo vai descortinando esse assunto, e ele chega ao clímax dizendo, 24, que todos foram convocados, tanto judeu como grego. Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. E o 25, leia comigo bem alto. Porque a loucura de Deus, a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos,
E a fraqueza de Deus é mais forte do que todo o poder dos homens. Glorifica, glorifica, glorifica. Como que pode loucura de Deus e fraqueza de Deus? Paulo, ele chega ao ponto de dizer, olha, a cruz é a fraqueza de Deus. A cruz é a loucura de Deus. E ele chega a dizer, isso confunde o sábio. Diga assim, Deus tem uma fraqueza. Diga assim, sou eu. Diga assim, eu sou a fraqueza de Deus. Diga assim, Ele me ama tanto, que Ele fez uma loucura. Diga, Ele fez uma loucura. Ele tabernaculou-se. Ele tomou um corpo de homem, ele se vestiu de homem, ele veio como homem, ele andou como homem, ele chorou como homem, ele comeu como homem, ele foi rejeitado como homem, ele foi crucificado como homem, ele foi sepultado como homem, mas ele ressuscitou como Deus que é, está vivo para sempre. Glorifica esse Deus Todo-Poderoso. Diga-se, a loucura de Deus deu nó na cabeça do diabo. Quando Adão e Eva pecaram, o diabo diz, venci o Deus Todo-Poderoso. Agora eu sou o Deus dessa era, agora eu estou acima de Deus nessa terra, ninguém mais vai poder ter domínio nessa terra. E aí veio Noé, e ele não entendia nada, veio o dilúvio, e ele pensou, vou destruir toda a terra, porque Deus se irou com o ser humano, mas Deus preservou Noé, e Noé preservou a humanidade, e a humanidade começou a crescer novamente. E aí veio Abraão, e ele falou, a mulher dele é estéril, ele já está velho, a promessa não vai acontecer, e eu continuo reinando na terra. Deus fez o milagre no ventre de Sara, Deus fez o milagre no corpo de Abraão, e Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, gerou 12 tribos, a tribo de Judá, o rei Davi, e do rei Davi nasceu o Messias, e o Messias morreu e ressuscitou, e gerou uma multidão de filhos, e o céu está sendo povoado. Diga-se, a loucura de Deus dá nó na cabeça dos sábios. Diga assim, Deus tem uma loucura, Deus tem uma fraqueza. Diga assim, passa por nós isso. Diga assim, você vai conhecer a loucura de Deus, você vai conhecer a fraqueza de Deus, quando olhar para a cruz, quando olhar para o sangue do Cordeiro, quando olhar para o sangue do Filho do Deus vivo, derramado por você e por mim, pelas nossas ofensas e pecados. Isso é loucura. Isso você conhece através da pregação da palavra, da exposição da palavra. O Salmo 119, versículo 130 declara, a exposição das tuas palavras dá entendimento aos simples. A explanação da palavra de Deus, a proclamação da palavra de Deus, a abertura da palavra de Deus dá entendimento para você e para mim. Por não ouvir a palavra, nós não adquirimos entendimento. E olha o que ele vai dizendo, por favor, no versículo 26, leia comigo. Irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios, de acordo com os critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tampouco nobres. Pelo contrário, Deus escolheu justamente que para o mundo é insensatez, loucura, para envergonhar o sábio. Continue. Deus escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu você que é fraco, para confundir os fortes desse mundo. Dê um brado de júbilo a esse Deus, que escolhe as coisas pequenas, para confundir os grandes. Diga assim, eu sou essas coisas fracas, que o mundo julga fraco. Mas a Bíblia diz em Daniel 11:32, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proeza. Diga assim, estou me tornando forte. Diga para alguém, estou me tornando forte. Diga para alguém, você está se tornando forte. Em Cristo você está se tornando forte. Filipenses 4:3 diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Joel 3:10 declara, forjai das suas enxadas armas de guerra, e digo fraco, eu sou forte. Diga, eu sou forte em Cristo, eu posso todas as coisas em Cristo.
Diga: eu posso perdoar, eu posso amar, eu posso vencer o gigante, eu posso vencer as enfermidades, eu posso vencer as intrigas. Diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga: eu posso ser desonrado e não ficar jururu, eu posso ser honrado e não me ensoberbecer, eu posso ser galardoado na terra e não ficar vaidoso, eu posso perder portas nessa terra e não desmorecer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é contigo. Diga: a força de Deus está naquele que reconhece a sua fraqueza. Enquanto eu e você não reconhecer as nossas fraquezas, Deus não pode se manifestar, porque Ele expôs a fraqueza dele, e Ele quer que eu e você exponha a nossa fraqueza. Deus expôs a sua loucura. E qual foi a fraqueza de Deus? A cruz. Quando Deus estabelece o sacrifício na cruz, Ele está dizendo: eu estou expondo as minhas vísceras para vocês, eu estou expondo o meu coração para vocês, eu estou derramando o meu coração para vocês. A Bíblia diz que, no Salmo 22, que o coração dele se derreteu como cera. Clinicamente, quando o coração se derrete como cera, é quando o coração explode, é quando o coração ele tem um infarto tão violento, e as artérias se comprimem e se exprimem, ela vai e volta, e os ventrículos estouram, e aquilo jorra água e sangue. Diga-se: o coração de Jesus, o coração de Deus, derramou lá na cruz. Diga-se: você consegue ver isso? Você consegue entender a loucura de Deus nisso? Um Deus que poderia viver sem nós, mas Ele não quis viver sem nós. Diga-se: Ele poderia viver sem nós. Diga-se: Ele poderia viver sem nós. Diga-se: mas Ele não quis viver sem nós. Ele não admitiu perder a nossa vida, Ele não admitiu perder você, e Ele está em resgate à humanidade. Ele resgatou você para resgatar o outro, para resgatar o outro, e lá no final, multidões vão estar diante dEle, e vai declarar: Senhor, eu recebi a tua loucura, eu recebi da tua fraqueza, eu estou fortalecido no Senhor, eu estou diante do Senhor, porque o Senhor fez loucura para me salvar. Agora, há pessoas que não fazem loucura para Deus, há pessoas que não esforçam para nada para Deus. E quando eu vejo esse texto, ele escolheu as coisas fracas. O 28, leia comigo o 28. Ele escolheu que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante Ele. Diga assim: ninguém vai se vangloriar diante de Deus. Um rei se vangloriou diante de Deus. Lá diz a Bíblia que o rei Nabucodonosor, no capítulo 6, lá de Daniel, esse rei constrói uma grande cidade. Dizem que ele fez até o jardim suspenso da Babilônia. Ele fez uma cidade faraônica, muito bela, uma das 7 maravilhas da antiguidade, o jardim suspenso da Babilônia. E ele passeava um dia perto desse jardim, e ele declarou: essa é a grande Babilônia que eu fiz para a minha magnificência, eu fiz para ser conhecido, eu sou glorioso. A Bíblia diz que veio uma voz do céu e declarou: foi tirado o teu sentimento de homem, e tu vai comer capim durante 7 anos com os animais, vai crescer pelos e unhas, até que você reconheça que existe só um que é digno de toda honra e toda glória. Passaram-se 7 anos, o rei de toda a terra, Nabucodonosor, ficou como um animal num pasto, comendo grama, sendo banhado por orvalho. No 7º ano, ele foi levantado e reconheceu, e passou um decreto para toda a nação daquele tempo, e fez um decreto dizendo: só existe um Deus, o Deus Altíssimo, a Ele toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Esses 7 anos fala dos 7 anos escabroso que haverá sobre a terra, a grande tribulação. Esses 7 anos animalesco de Nabucodonosor representa o período animalesco que vai vir sobre a terra. Mas antes que isso aconteça, a trombeta vai tocar, o céu vai bradar, e a igreja será arrebatada a encontrar o Senhor nas alturas. Já não se ouve mais isso, porque as pessoas não estão entendendo que a loucura de Deus é salvar o pecador,
que eu e você estamos incluídos. Olha o que diz o texto sagrado, quando ele fala sobre salvação, a sabedoria dele. Olha aqui, por favor, no capítulo 12, quero traçar um pouco mais sobre fraqueza. Eu mostrei a fraqueza de Deus, agora eu vou mostrar a fraqueza do homem. É necessário você perceber a tua fraqueza, para que Deus se manifeste na sua vida. Lembra que a fraqueza dele é mais forte do que todas as forças dos homens. Na fraqueza de Deus, Satanás achou que tinha ganhado. Matamos o Nazareno, crucificamos o Nazareno, fizemos o amigo íntimo dele traí-lo, fizemos um dos companheiros dele vendê-lo, fizemos os seus parentes o rejeitarem, fizemos a nação que ele nasceu o entregar para os romanos, fizemos ele ser escarnecido, ser chicoteado, ser machucado, fizemos a humanidade zombar dele, e agora ele está pregado na cruz, e a hora que ele declarou, tetelestai, está consumado, entrega o meu espírito na tua mão, naquele momento, o céu diz que escureceu, a terra moveu, houve terremoto, houve tremendas trevas na terra, e eu quero crer que lá no inferno, Satanás dizia, vencemos. Passou uma noite, passou 2 noites, na terceira noite, no alvorecer do terceiro dia, a pedra tinha sido removida, e aquele que foi sepultado, já não estava mais ali, está vivo para todos sempre. Glorifica, exalta o nome do Senhor, Ele pode mudar a tua história, acredita na loucura de Deus, acredita na fraqueza de Deus. Diga assim, a fraqueza de Deus é a minha força. Diga, a loucura de Deus é a minha sabedoria. Quem está compreendendo a mensagem, diga amém. Diga, a cruz é loucura. A pregação do Evangelho é loucura. Cristo ressuscitado é loucura. Diga assim, eu sou louco por Ti, Jesus. Diga, eu sou louco por Ti, Senhor. Diga, as pessoas vão me chamar de louco, porque eu venho à igreja, porque eu dizimo, porque eu oferto, porque eu canto a plenos pulmões. As pessoas vão chamar de louco, porque eu celebro o Senhor. As pessoas vão chamar de louco, porque eu não ando segundo a carreira deles. Diz lá em Pedro, que eles acham loucura acompanhar nossa caminhada, porque eles não entendem o que a gente entende. Eu quero que você compreenda, o mundo aí fora vai ficar cada vez mais escandalizado, porque está levantando um povo que não tem vergonha de adorar a Deus no trânsito, não tem vergonha de adorar a Deus no trabalho, não tem vergonha de colocar louvores ao Senhor na sua casa, não tem vergonha de declarar a plenos pulmões, Jesus é meu Senhor e meu libertador, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. O mundo vai ficar escandalizado, porque vai ter um povo que não vai se dobrar diante do sistema mundano. O mundo vai ficar escandalizado, porque pessoas vão se levantar, jovens vão se levantar, e vai declarar, não quero drogas, eu tenho uma dose mais forte, que é Jesus Cristo de Nazaré. Glorifique, exalta o nome do Senhor. Pessoas vão ficar assustadas, porque nos corredores dos hospitais, em doenças terminais, vai ter pessoas dizendo, o Senhor está comigo, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Diga, isso é loucura. Diga, loucura. Diga, essa loucura que eu quero. Diga, entra essa loucura em mim, Senhor. Penetra no meu interior, Senhor, a tua loucura, da tua palavra, da ressurreição de Cristo. Quem está compreendendo, diga amém. Abre comigo, por favor, aqui em Coríntios, por favor. 2 Coríntios capítulo 12. Um certo homem chamado Paulo, esse mesmo que escreveu Coríntios, ele escreve agora essa segunda carta. E ele começa a falar sobre fraqueza, mas agora ele fala da fraqueza dele. Aleluia. 12, 2 Coríntios 12, quem achou, diga amém. Aqui ele está dizendo, considerando, pois, ser necessário que eu vos exponha as minhas glórias. Ele está dizendo, eu quero passar as minhas glórias que eu tive, as minhas experiências. Ele diz, eu conheci um homem, que no corpo ou fora do corpo eu não sei, que subiu até o terceiro céu. Ele diz, não sei se ele estava no corpo ou fora do corpo, mas dá a entender depois pela escrita que é o próprio Paulo, mas ele não está se gabando das suas experiências. Interessante, como é diferente de muitas pessoas hoje em dia, né, que se gaba das suas obras.
eu sou melhor, eu faço melhor, eu prego melhor, eu canto melhor, eu sou o cara. Diga assim, o cara não está aqui na terra. Diga assim, o Senhor Jesus não pode nem ser chamado de cara, que isso é falta de respeito. Diga assim, ele veio à terra, e ele é o the best, ele é o melhor. Diga, ele é o melhor, ele é o todo-poderoso, ele é o único, acima da média é ele. Glorifica, exalta, glorifica, exalta aquele que era, que é e sempre será o Todo-Poderoso. Ele tem, ele pode, ele faz, ele levanta, ele abate, ele multiplica, ele divide, ele abre o mar vermelho, ele derruba Jericó e levanta o abatido, levanta você que está abatido, ele cura a tua ferida. A ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. Glorifica, exalta o nome do Senhor. Ele é, diga, ele é. Diga, ele foi, ele é e ele será. O mesmo ontem, o mesmo hoje, para sempre. Diga, ele tem, ele pode, ele faz, ele opera, ele cura, ele levanta, ele abate, ele exalta, ele voltará, me levará, estarei com ele para todo sempre, celebrando o nome dele, olhando o rosto dele, beijando a face dele, dobrando o meu joelho diante dele, andando com ele, passeando com ele, cantando com ele, vivendo com ele e glorificando, exaltando o nome dele. A ele toda a honra, toda a glória. Ninguém pode se vangloriar nessa terra, ninguém. Nós somos vaso de barro. Lá em Timóteo capítulo 4, versículo 7 declara, nós temos esse poder em vasos de barro. Diga assim, vaso de barro. Para que a glória seja dada a ele, não ao vaso. Vaso de barro tem trincas, e essas trincas representam a nossa fraqueza. O interessante é que a luz brilha através das fraquezas. Se você colocar um vaso que não tem trinca e colocar uma lâmpada dentro, você não vê a luz que está dentro do vaso. Mas se você colocar uma luz dentro de um vaso trincado, a luz vai passar na fresta daquela fraqueza e vai canalizar uma luz, ela vai focar uma luz, ela vai dirigir um raio e vai mostrar o caminho. Diga assim para o teu irmão, através das minhas fraquezas, a luz de Deus vai manifestar a sua glória. Diga assim, através do meu vaso de barro, trincado, através das minhas fragilidades, diga para o teu irmão, através das minhas debilidades, através das minhas insignificâncias, Deus vai manifestar o seu poder infinito, glorifica, exalta aquele que vive e reina para sempre. Toda pessoa que deseja perfeccionismo, toda pessoa que não admite errar, nunca vai brilhar a luz de Deus. Toda pessoa extremista em detalhes, não, tem que ser tudo perfeito. Amado, perfeito só Ele, perfeito só Ele. Glorifica o nome do Senhor. Pastor, o senhor está dizendo então que a gente não tem que se aperfeiçoar? Lógico que você tem que aperfeiçoar. Mas enquanto você estiver nessa terra, você não será perfeito. Você está se aperfeiçoando. Aperfeiçoando na Bíblia significa amadurecendo. Ninguém aqui está maduro 100% ainda em Cristo. Nós estamos em fase de crescimento. O caráter está sendo modelado, a estrutura interior está sendo fortalecida. Mas vai chegar uma hora que nós estaremos na presença dEle, seremos semelhante a Ele, andaremos como Ele anda, falaremos como Ele fala, olharemos como Ele olha, sentiremos o que Ele sente na plenitude. Quem está entendendo, diga amém. Quando você não conhecer a tua fraqueza, Deus não vai brilhar através de você. Enquanto você não rasgar a tua fraqueza diante dEle, Deus não vai operar sobre a sua vida. E sabe o que acontece quando a pessoa não reconhece isso? Diga assim, há espinhos na carne. Diga assim, há espinhos na carne que são necessários para que eu reconheça que meu poder veio dEle. Não nasceu em mim, não é inerente em mim, veio dEle. O meu dom não nasceu em mim, eu produzindo, veio dEle, Ele plantou em você. Tudo é dEle, para Ele, tudo é por Ele. Quem está entendendo, diga amém.
Olha o que diz o texto, por favor, aqui no capítulo 12, versículo 3. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, Deus, não sei, certamente Deus o sabe. Foi arrebatado até o paraíso, viu coisas inexprimíveis, inexplicáveis, inefáveis, que às vezes não é nem concedido ao homem comentar. Nesse homem eu vou mergulhar, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Ele está dizendo, eu vou reconhecer as minhas fraquezas. Eu tenho dificuldade de amar, eu tenho dificuldade de perdoar, eu tenho dificuldade nessa área, eu tenho problemas de caráter nesse lado, eu tenho dificuldade de firmar meu propósito, eu tenho dificuldade de estender a mão para esse ou aquele. Sei lá, as tuas fraquezas, as minhas fraquezas têm que ser evidenciadas para Ele. Eu tenho dificuldade de andar a segunda milha com uma pessoa que me ofendeu. Eu tenho dificuldade de abraçar quem não gosta de abraçar. Eu tenho dificuldade de amar quem não gosta de amar. É fraqueza. Diga, enquanto eu não reconhecer as minhas fraquezas, Deus não será Deus na minha vida. Você está por conta própria. E é por isso que Deus é tão bom, que Ele permite espinhos na carne. E aqui você vai ver um homem que teve revelações tremendas de Deus. Tremenda. E houve espinho na carne dele. Quando eu vejo lá em Números 33, no versículo 15 ou 55, um negócio assim, diz o seguinte, que os inimigos seriam como espinho nas suas ilhargas. Diz que seria como um cisco, um espinho no olho da nação de Israel. Quando fala espinho na carne na Bíblia Sagrada, fala de perseguições, fala de inimigos, fala de confronto, fala de várias situações que nos machucam. Alguns teólogos que dão teólogo para o Espírito Santo dizem que era uma doença que Paulo tinha. Pode até ser, não sei, mas eu não acredito que seja, porque o texto mostra que não era doença. Gálatas capítulo 4 diz que ele tinha problema nos olhos, alguns dizem naquele texto, mas também eu não vejo dessa forma, porque lá diz, com grandes letras eu escrevi. Então alguns dizem que ele tinha problema oftalmológico, porque ele escreveu com grandes letras. Eles não entenderam que era apenas um hiperbolismo, ou seja, um exagero de linguagem, dizendo, eu escrevi isso com tanta ênfase, ou seja, com grandes letras. Outros dizem que ele tinha um problema muito sério de conduta dele. A Bíblia não diz isso. Alguns chegam até o extremo de dizer que Paulo tinha uma esposa que era muito violenta e acabou batendo nele, e ele largou da esposa. Aonde eles entram? Eles tentam buscar coisas que a Bíblia não diz. O que a Bíblia diz era um espinho na carne enviado por Satanás. Diga assim, Deus não é o autor do espinho. Diga assim, ele já tem um mensageiro que coloca. Deus não é o autor do mal. Diga, Deus não é o autor do mal. Diga assim, mas Ele permite. Diga, Ele permite os espinhos para que o homem não se orgulhe, para que o homem reconheça a sua fraqueza. Quem está compreendendo? Para que o homem não se sorbebeça. Olha o que diz o texto, por favor, que me chama a atenção. No capítulo 12, no versículo 7, leia comigo bem alto. E para impedir que eu me tornasse arrogante, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne. Um mensageiro de quem? O mensageiro de quem? De Satanás, para me atormentar. Ou seja, aqui está dizendo a origem do espinho da carne, mensageiro do diabo. E qual a função desse espinho na carne? Para atormentar Paulo. Amado, nós precisamos muitas vezes entender que os espinhos são necessários para a gente sair da zona de conforto. Os espinhos são necessários para você reconhecer que você é frágil, para você reconhecer que você tem uma vida breve, para você reconhecer que você é de baixo, ele é de cima. O ser humano tem que abrir os olhos para isso. E o interessante é que o versículo seguinte, leia comigo bem alto, leia. Por 3 vezes, leia, queridos. Ah, que dó. Lê de novo, tem gente que não tem prazer nem na Bíblia. 3 vezes orei ao Senhor que tirasse de mim. 3 vezes. E Paulo era um homem tremendamente usado por Deus. Pastor, toda oração Deus responde? Aqui você vai ver que nem sempre. Tem certas orações que Ele não responde, para benefício seu. Que se Ele responder, você se perde dele. Quem está compreendendo, diga amém, irmãos.
Paulo ora 3 vezes a Deus, e o que acontece? Leia comigo, por favor, o versículo seguinte, leia. A minha graça te é suficiente, te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Traduzindo o segundo texto que a gente leu, o poder de Deus foi revelado na cruz. Ele vai dizendo depois que a graça dele basta, o favor imerecido de Deus basta. E Paulo ele arremata dizendo: por isso me gloriarei, leia comigo o restante, sendo assim de boa vontade me gloriarei nas minhas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Amado, preste atenção, o espinho na carne eu não vejo como uma doença, mas às vezes uma circunstância na área da saúde pode ser um espinho na carne para alguém, para permanecer humilde, para permanecer quebrantado, para permanecer temente a Deus. Pastor, Deus usa isso, Deus usa todos os artifícios para trazer você diante dele, todos. Deus é capaz de fazer todas as circunstâncias acontecer para você se humilhar diante dele. Ou seja, Deus é um Deus tão tremendo, Ele está tão interessado em nós, que Ele vai usar todos os meios para chamar a sua atenção. Porque Ele quer você debaixo da unção dEle, da presença dEle. Quem está entendendo, diga amém. Já vi os semblantes meio tristes agora. Já vi pessoas dizendo: ah, pastor. A mesma palavra que Deus falou para Paulo, eu falo para você: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que Deus está dizendo com isso? O meu poder vai ser suficiente, capaz de fortalecer você no meio desses problemas, no meio dessas tragédias humanas, no meio dessas perdas humanas. Eu vou estar contigo. Se passares pelo fogo, não te queimará. Se passar pelas águas, não te submergirá. Eu tenho você escrito na palma da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Se eu sou contigo, quem será contra você? Você está escondido no meu coração. Você pertence a mim. Ainda que você não entenda, ainda que o espinho esteja doendo, eu estou contigo, eu te fortaleço. Oh Jesus, eu acho que eu tenho que gritar menos. Diga-se: o poder de Deus não manifesta naquele que acha que é forte. Diga: o poder de Deus se manifesta naquele que reconhece que é fraco. Senhor, eu estou perdendo para essa situação. Senhor, eu não estou aguentando mais esse momento. Senhor, eu estou fragilizado por essa circunstância. Senhor, no meu interior há gritos de dor por causa daquela situação. Senhor, há um almejar no meu coração a respeito daquela situação. Eu não sei como fazer, não entendo como agir, não tenho direção. Eu preciso da tua ajuda. Sabe o que Deus diz em Romanos 8:26? O Espírito Santo intercede por nós, intercede ajudando nas nossas fraquezas, com gemidos inexprimíveis. Tem alguém gemendo aí dentro de você, para que a tua fraqueza seja o tapete onde Deus vai vir com o seu poder. Glorifique e exalta o nome do Senhor. O Espírito Santo te ajuda com gemidos inexprimíveis. Começa a ter intimidade com Ele. Pastor, eu não estou conseguindo lidar com essa situação. Não é comigo, não, é com Ele que você tem que conversar. Quem está compreendendo? Diga assim: todo aquele que não reconhece as suas fraquezas não vai ter a força de Deus. É o orgulho, é a soberba, é a falsa piedade, é a falsa reverência. Deus conhece o nosso coração. Diga assim: Deus conhece o coração. Você não conhece o seu coração, Ele conhece. Ele fez. Fraqueza, vulnerabilidade, fragilidade, debilidade, falta de firmeza, fácil para ser dominado, é o que representa a palavra fraqueza. Você tem que reconhecer isso, e aí você vai parar de esforçar para ser forte, porque a força vai vir fácil sobre você. Toda vez que você tenta parecer forte, você é fraco. E toda vez que você reconhece que você é fraco, você é forte em Deus. Você entendeu a jogada? Sim ou não? Todas as vezes que você fala: eu sou forte, eu posso isso, eu posso aquilo. Sem Deus você não pode nada, você não é nada. Mas com Deus você pode tudo. Glorifica, exalta o nome do Senhor.
Chega para Deus e abre o teu coração. Abre o seu coração. Abre o teu coração. Aqui em Coríntios 12, ele vai dizendo, por esse motivo, versículo 10, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas. Aqui, ó. Por esse motivo, posso ser feliz na fraqueza. Eu glorio nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porquanto, quando estou enfraquecido, é que eu sou forte. Aqui está o mensageiro do diabo, as perseguições, as necessidades, os açoites. Ele mesmo está dizendo que era o espinho na carne dele. Toda cidade que ele ia, ele era perseguido. Todo lugar que ele ia, ele era ofendido. Ele era apedrejado. Esses eram os espinhos da carne dele. Ele está dizendo, até nas ofensas eu me alegro. Tem gente que não consegue lidar com as ofensas. Tem gente que não sabe lidar com as rejeições das pessoas. Tem gente que não sabe lidar com os abandonos familiares. Tem gente que não sabe lidar com as palavras agressivas de pessoas. É preciso você entender que isso são os espinhos, para que você se humilhe diante de Deus, para você curvar sua cerviz dura. Nossa cerviz é dura, nossa cerviz é de diamante, e Deus quer quebrar isso. Nós não nos humilhamos tão fácil. A gente tem cara de humilde, parecemos humilde, andamos como humilde, mas nosso coração é soberbo. Quer um exemplo? Começa a ter poder na vida de alguém, começa a investir poder na vida de alguém, você vai conhecer aquela pessoa. Eu já falei para vocês, quando a pessoa não tem nada e começa a ter alguma coisa, e ela começa com arrogância, com soberba, não é que ela começou não, ela apenas está manifestando o que já tinha dentro dela. Ela está exibindo o que estava escondido dentro dela. Por que quando você está na dificuldade, você tem mais formas de se quebrantar do que quando você está na prosperidade? O lugar mais perigoso da roda gigante não é embaixo, é em cima. E ninguém compra o bilhete da roda gigante para ficar embaixo. Todo mundo compra o bilhete da roda gigante para dar a volta por cima, para ver a cidade lá de cima. Mas sabe de uma coisa? A vida é uma roda gigante. Quem está compreendendo? Diga assim, se eu sei adorar a Deus em cima, quando eu estiver embaixo, eu vou adorá-lo também. Diga, se eu sei adorar a Deus embaixo, eu vou aprender a adorar a Deus em cima. Se eu sou fiel no pouco, eu serei fiel no muito. Glorifique e exalta o nome do Senhor. Quem entendeu a mensagem? E para arrematar, vai em Hebreus para você ver no capítulo 11. Você vai ver lá que eles estão dizendo, os heróis da fé, que eles simplesmente tiraram força da fraqueza. Como é que pode tirar força da fraqueza? A força de Deus, a força que vem de Deus. Como é que você pode chegar para uma pessoa, aquela pessoa tem uma tragédia familiar, tem uma tragédia pessoal, e você vê nela alegria? Como é que pode uma pessoa estar passando um perrengue lascado, e ela está cantando, ela está adorando? Alguém até fica assustado, como é que pode? Essa pessoa é masoquista, ela está se alegrando na dor, porque ela tem prazer na dor. Não, ela não tem prazer na dor, apesar da dor, ela confia no Deus Todo-Poderoso, que vai sanar todas as dores. Certa vez uma pessoa foi visitar uma irmã, e de propósito, Deus havia colocado o nome dela de Esperança, tocou no coração da família, colocou o nome dela de Esperança, e essa mulher estava morrendo no hospital. E o pastor foi visitar essa irmã. Ele chegou para visitar a irmã estava paradinha assim, contemplando como se fosse alguém. E o pastor parou na porta, ela fez assim com a cabeça, para aquela imagem visível que ela estava vendo. O pastor chegou para orar. Você ouviu orar pela senhora? Você não precisa orar não, pastor. Aonde o senhor está de pé agora, acabou de sair um anjo. E ele falou para mim que o meu lugar está guardado lá em cima. E aquela mulher partiu. Ou seja, ele foi consolar a mulher, ele saiu consolado. Glorifica, exalta o nome do Senhor, o Deus de toda esperança. Nós temos esperança. Pastor, eu tenho fraqueza. Hebreus 4:15 declara que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas.
Ele tem compaixão das nossas fraquezas. A tua fraqueza não espanta Deus, ela atrai Deus, entenda isso. A tua fragilidade não faz Deus se afastar, pelo contrário, a tua fragilidade atrai Deus Todo-Poderoso. Não tenha vergonha de mostrar tuas fraquezas para Ele, chorar tuas fraquezas para Ele. Chega para Ele e diz: não estou entendendo, Senhor, eu não estou compreendendo o que está acontecendo, Senhor, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso da Tua presença. Olha o vale que eu estou enfrentando, olha os espinhos que estão me machucando, olha a perseguição que está vindo, eu estou sofrendo, Deus. E você vai perceber Deus derramando poder sobre você. Você vai ser batizado pelo poder de Deus, que é a graça. A graça de Deus é o poder de Deus, e o poder de Deus é o próprio Cristo em você. Cristo em nós, esperança da glória. Glorifica, exalta o nome do Senhor. Graça é favor imerecido. Vocês mereciam ter filhinhos. Olha aqui, que belezinha. Não é da Ariane, isso aqui é do Gordo e da Andressa. O da Ariane deve estar andando por aí. Diga assim, não é por mérito. Diga assim, é favor imerecido. Diga assim, tudo que eu recebo não veio na minha força, veio com a graça dele. Glorifica o nome do Senhor. Você está aqui mediante a graça dele, você vai embora mediante a graça dele, você vai dormir pela graça dele, você vai acordar amanhã pela graça dele, você vai trabalhar pela graça dele, vai terminar o dia de trabalho pela graça dele, e você vai encontrá-lo pela misericórdia e graça dele. Glorifica o nome do Senhor de toda a graça. Eu vou terminar aqui em Hebreus. Os diáconos venham, por favor, aqui. Aqui no capítulo 11, você vai ver aqui. Oh, Jesus amado. Versículo 33 diz que fecharam a boca dos leões, conquistaram reinos. Aleluia. Versículo 34, leia bem alto, por favor, leia. Apagaram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza. Diga, meu irmão, tira a força dessa fraqueza, meu irmão. Diga assim, tira a força dessa fraqueza, minha irmã. Tornaram-se poderosos nas batalhas, puseram em retirada exércitos estrangeiros. Diga assim, da fraqueza, Deus tira a força. Quem está compreendendo? Na loucura de Deus da cruz, vê o poder de Deus para nós. Quem está compreendendo? Na fraqueza de Deus na cruz, vê o poder para restaurar a sua vida e a minha vida. Quem entendeu a mensagem? Diga assim, eu não vou me gloriar em mim mesmo. Diga assim, eu vou gloriar em Cristo, porque em Cristo eu sou mais que vencedor. Diga, eu vou aprender a lidar. Diga, eu vou aprender a lidar com as ofensas, com as perdas, com as dificuldades, com os espinhos da carne. Diga assim, se não foi tirado os espinhos, a graça de Deus me sustenta. Diga, se algumas circunstâncias não aconteceu como eu gostaria, diga, o poder de Deus vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Paulo chegou no final e diz, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, e eu guardei a fé. Desde agora a coroa da vitória está reservada para mim, e todos quanto amarem a sua vinda. Diga para o teu irmão, importante chegar no final, guardando a fé, glorificando o nome do Senhor. Olha para o teu irmão e diz assim, guarde a fé, meu irmão. Diga assim, os espinhos podem te machucar, mas o Senhor sente a tua dor, e Ele está contigo nesse vale. Diga, o seu futuro não é no vale, você vai passar pelo vale. Diga assim, mas o teu destino é o topo da montanha. O teu destino é o topo da montanha, no alto e sublime trono, na presença do Deus Todo-Poderoso. Você vai declarar, foi bom, Senhor, eu passar pelo que eu passei, porque agora eu glorifico o Senhor com todo o meu coração, com toda a minha força. Glorifique, exalta o nome do Senhor. Fique de pé e adore o Senhor. Ele se fez fraco para que você fosse forte. Ele se humilhou para que você fosse exaltado.